Abra a palavra do Senhor, do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler primeiramente o versículo 19, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não cavam, nem roubam. Muito bem. Eu vou compartilhar com os irmãos uma rápida palavra dentro daquilo que o Espírito nos der, a respeito sobre os nossos dias atuais. E é até interessante a gente meditar um pouquinho sobre a palavra que vai nos levar a um pensamento de onde está verdadeiramente o nosso coração. Quais são as nossas riquezas verdadeiras hoje? E no momento em que a todo instante que você liga a televisão ou que você liga nas emissoras de rádio, de jornalismo, só se fala numa coisa: milhões, bilhões, corrupção, roubo, desvio, e todo dia tem alguém novo envolvido na história. Parece que a cada dia que passa, o ser humano se corrompe um pouquinho mais, se deixa levar pela ganância própria e sente prazer em simplesmente tirar o dinheiro do próximo e enriquecer de forma ilícita. E o mais grave de tudo isso é que a gente passa a ver isso com uma certa naturalidade, está começando a ficar comum. Não é verdade? Todo dia, desde o início do ano, a gente liga a televisão, só se fala petrolão, mensalão, desvio, conta no exterior. E a coisa vai rendendo. Ao ponto que, deixa eu ligar o jornal hoje, ver o Jornal Nacional, ver quantos que eles roubaram dessa vez. Está ficando comum. Só que essa não é uma história exclusivamente da política atual. A corrupção, ela não está simplesmente agregada às pessoas que estão envolvidas no cenário político nacional ou mundial. E essa talvez seja a pergunta mais complexa para a gente responder nesses dias atuais. Será que de fato onde está centrado o nosso coração? Qual é a grande riqueza, qual é a coisa que faz o nosso coração pulsar de verdade nesses tempos atuais? Pois bem, talvez a frase mais atual, apesar de antiga, para se usar e tão verdadeira nos dias de hoje seja: quanto mais se tem, mais quer. Porque não é possível que o ser humano, nada contra o que ele ganhe, mas alguém que tem seu salário aí circulando em torno dos 25, 30 mil reais hoje não consiga viver bem. E precise desviar milhões e milhões e milhões. É algo assim, não sei para os irmãos, talvez alguns de vocês aí ganhem mais de 30, 40 mil por mês. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Para mim está longe. Está longe, mais longe, mais longe. E a gente vive um dia de cada vez, prestando atenção nas pessoas. Onde estão os valores? Enquanto a gente olha para esse cenário aí bem corrupto, como a gente está vendo de fato nos dias atuais, a gente olha para, no primeiro instante, e vê uma palavrazinha bem forte, que todo mundo conhece, e que os jornais fazem questão de frisar o tempo todo: o Brasil está à beira de uma crise. E essa crise, meu amigo, ela não vem dando toquinho de celular, mandando mensagem pelo WhatsApp, não. Ela vem à base de machadada batendo na porta. E é isso que a gente vê a todo instante. Está lá fora batendo. Será que quando a gente traz isso para uma realidade de vida nossa, se a gente não prestar atenção, quando a gente tira o nosso coração também de fazer as coisas verdadeiras pelas quais nós fomos criados, e qual nós dizemos que todo o tempo, que somos filhos de Deus, que aceitamos a Ele como centro da nossa vontade, será que toda vez que a gente sai fora também pela nossa corrupção, pelas nossas escolhas, será que não também vem algumas crises sobre a nossa vida? E aí a gente não entende por que a vida está dando errado? Por que tanta coisa assim está dando errado? Eu planejei, eu pus na caneta, eu pensei, e a coisa não funciona, não anda.
Talvez o que esteja acontecendo, a exemplo do cenário aí fora, é uma crise na nossa vida. Uma crise que nós permitimos pelas nossas más escolhas, pela corrupção e pela troca da vontade de Deus pelas minhas próprias vontades. Porque não é isso que acontece no cenário? Eles trocam a vontade do povo pela ganância própria? Ou vai me dizer que todos esses envolvidos em grandes escândalos só trocam por política? Nenhum deles quer poder e nem dinheiro. Pois bem, os nossos dias atuais a gente se corrompe da mesma forma. A gente está tentando buscar poder também. E por que não muitos acabam trocando por dinheiro? Se a gente tem governantes ruins nas nossas vidas, tem alguma série de motivos para que isso acontecesse. Primeiro, nós os colocamos lá como eleitores. Segundo, porque eles escolheram ser corruptos. E se a nossa vida também vai ruim, foi porque nós aceitamos que esses momentos viessem. A partir do momento em que eu me desvirtuo das vontades de Deus e começo a trabalhar em favor da minha ganância, do meu poder, do meu status perante a sociedade. Hoje a gente está vivendo dias em que status é tudo. Você tem status na sociedade, compra tudo. Você abre portas onde você pode ter dinheiro, mas se você for desconhecido, você não consegue. Porque o status manda. Então eu preciso, com a minha ganância, conseguir poder e dinheiro também. E vou me corrompendo. E eu vou chegar lá no ponto que eu quero com toda essa parafernália de bagunça política e roubalheira. Vou chegar. Quando nós tiramos esse nosso foco da vida e prestamos atenção unicamente em ficarmos ricos, bem de vida a todo custo, nós começamos a levantar uma parede que começa a nos separar da presença de Deus. Nós começamos a erguer uma muralha que depois nem mesmo nós conseguiremos ultrapassá-la na direção do Senhor. Mateus 19, ainda em Mateus, se você puder abrir comigo, Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19. Mateus 19, nós vamos ler do 20 ao 22, diz assim, falando a respeito do jovem rico. Vamos voltar atrás, vamos voltar no 16, a partir do 16. E eis que alguém aproximando-lhe lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu então, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, vem e segue-me. 22. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mateus faz uma pintura muito exemplar dessa cena toda acontecendo. Primeiro, nós temos a imagem de um jovem que obedecia às leis do Senhor. No segundo plano, nós vemos esse mesmo jovem que buscou a Jesus, querendo ser perfeito, querendo alcançar a plenitude de Deus. Mas no terceiro ponto, nós vemos exatamente qual era a coisa em que o coração dele estava centrado. Não era em obedecer a Deus, não era em seguir os mandamentos de Deus. A palavra nos diz que o coração desse jovem era exatamente o seu dinheiro, era a sua riqueza. E eu não estou pregando dizendo que você não pode ser possuidor de bens. Eu não estou dizendo que o povo de Deus não pode ser rico. Eu estou dizendo que alguém que segue a Deus não pode ter o seu coração convertido ao dinheiro. A conversão da confiança naquilo que ele tem. A conversão da sua confiança naquilo que ele poderia alcançar tendo dinheiro.
Esse jovem mostra isso, o coração dele estava no que ele tinha, nos bens que ele tinha, em tudo que ele poderia alcançar com a riqueza dele. Porque a Bíblia é categórica em afirmar, esse jovem era um jovem rico e tinha muitas posses. E a gente vai andando, olhando a vida e tal, e se pergunta, de vez em quando será que não dá uma titubeada também não? A gente começa, levado pela própria mídia, pelos tempos atuais, a gente começa a centrar demais o nosso caminhar, a nossa vivência aqui na terra, somente em ficar rico, em conquistar coisas. E no meio desse caminho, quem anda sem sabedoria acaba sendo conquistado pelas coisas. Acaba tendo seu coração tirado da presença de Deus e colocado no meio das coisas. E se vê cercado de um monte de mentiras. De um monte de mentiras. A questão em si é, quando de forma totalmente errada, nós tiramos os olhos de Deus e passamos a observar o nosso ego, o nosso eu. Eu quero ficar rico. Eu quero tudo. Eu acho interessante porque o marketing trabalha em cima daquilo que a cabeça do ser humano é tendenciada pelos momentos. Não sei se vocês conhecem a história do algoritmo musical. Alguém conhece esse termo? Não. É uma ciência que as grandes gravadoras do mundo usam. A mente humana, no caso musicalmente, ela é gerenciada pelo algoritmo. Então a música ela tem capacidade de transmitir, simplesmente pela melodia, tristeza, euforia ou alegria. Pouco tempo atrás houve uma matéria sobre isso mostrando a mesma música, num algoritmo mais animado, deixava a pessoa eufórica. Mudava algo quase imperceptível e levava à tristeza. Pois bem, quando a gente é trabalhado pela mídia, seja por frases marcantes que elevam a autoestima, nada contra, irmãos, nada contra o banco, nada contra o cartão. Estou falando sobre o poder que tem a mídia. Tem um jingle de um cartão que fala assim: eu quero, eu posso, eu tenho o mundo em minhas mãos. Caramba! Os irmãos, alguns conhecem. Nada contra o banco, nada contra a instituição financeira. Mas eu achei assim, interessante como nós somos trabalhados. Eu quero, eu posso e eu tenho o mundo nas minhas mãos. Eu vou fazer. E no outro dia, a cara quebra. Faz tudo que você quer para você ver. Faz. Vocês estão falando com um professor que errou pra caramba na vida. Eu tenho doutorado em errar na vida. Já perdi dinheiro demais pelas atitudes erradas no meu passado. Demais. E a pior tipo de ressaca que eu creio para o ser humano não é nem a ressaca daquele que bebe. É algo chamado ressaca moral. Quando você se dá conta da besteira que fez conscientemente. Conscientemente. É aquele cara, como a irmã bem colocou aqui, ela está ministrando aula aí para alguns jovens que eram da igreja, se desviaram, trocaram os valores, o centro da vontade de Deus pelas vontades próprias, às vezes pela ganância de uma frustração de estar bem, pelas drogas, por ganhar um dinheiro fácil. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo não é nosso. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo, esse sistema de coisas aí, que na verdade o planeta foi criado para que o ser humano desfrutasse o máximo possível e foi corrompido pela troca da ganância, a palavra diz que ele já está condenado no que é mal. Porém, a nós existe uma promessa, a promessa de redenção plena e total em Cristo Jesus. A gente só precisa ficar atento ao nosso coração, manter no centro dele o trono de Deus. Todas as minhas decisões tomadas de acordo com a vontade dele, não pela minha. Porque eu e você somos carne. A gente vai querer o que a carne quer. Toma a decisão pela sua vontade própria. Toma, ignora o falar do Espírito na sua vida.
ignora os bons conselhos que sempre lhe vêm, sua carne vai querer pecar, sua carne vai querer fazer o que é bom para ela, e vale dizer que é tudo contra o Espírito. Tudo que a carne acha bom é contra o Espírito. Refazendo essa leitura de Mateus, a pergunta é, a gente podia fazer uma releitura, é como se o próprio Senhor Jesus perguntasse, o que vale mais para você? Morar eternamente comigo, sem se prender a coisas que podem te frustrar, ou perder a vida eterna no céu, ir para o inferno, e sem todo o seu dinheiro do mesmo jeito? Porque você não vai levar isso para o inferno também não, filho. O que vale mais para nós hoje? Será que realmente é a presença do Senhor Jesus Cristo? Será que essa é a pauta central da nossa vida? Será que vale mais seguir a Cristo alimentando a quem realmente precisa e tem fome, como foi o que Jesus colocou no coração daquele jovem, dizendo, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, vem e segue-me. E aí você vai ser perfeito, porque só faltava uma coisa, mudar seu coração. Todas as outras coisas estavam alinhadas, mas o principal ponto estava fora, o coração daquele jovem. Como que a gente pode falar que o nosso coração é morada de Deus, é casa de Deus, se a gente está sempre tentando negociar o aluguel dessa casa? É sempre um sonho que vem antes da vontade de Deus, é sempre uma vontade que vem antes da vontade de Deus, é sempre um pecado que acaba sendo mais forte porque a gente tendenciou a permitir que ele viesse antes de Deus nos fortalecer para que não os cometesse. Ora, é assim que a gente faz. Eu sou morada de Deus, templo do Espírito Santo, mas parece que o Espírito Santo de vez em quando está se ausentando de mim, eu alugo a minha casa para o pecado. Eu troco o aluguel, eu faço um leilão, quem dá mais? Quem vale mais? O que tem valor na sua vida? O que vale a pena na sua vida de verdade? Certamente a gente tem pessoas aqui no nosso meio que perderam parentes próximos, pessoas queridas. Perderam pais, mães, avós, filhos, primos, pessoas que eram próximas demais. E sentiram, e doeu, e fez falta e faz até hoje. Deixa eu te perguntar, se você fosse a pessoa mais rica da terra hoje, seu dinheiro traria essa pessoa de volta? Pois é, te pergunto, de que vale o dinheiro ser a nossa principal riqueza? De que vale ter o nosso coração apontando na direção das riquezas do mundo? Se a gente está perdendo os familiares, perdendo a nossa própria vida. Você quer saber as riquezas que você tem na vida? Sua família. Seu esposo, esposa, filhos, seus pais, seus avós. São riquezas que o dinheiro não vai comprar outro para você. Já te deu aquela sensação, eu poderia ter aproveitado meu pai, meu avô mais tempo, se eu soubesse que ele faria tanta falta. Você quer saber das riquezas da sua vida? Você está vivo hoje, meu filho. Deus permitiu você acordar hoje. E esse dia que você está vendo aí fora, que está acabando agora, foi todo criado só para você. O sol nasceu para que você pudesse enxergar. Sabe, o ar está aí fora porque Deus criou para que você pudesse respirar. Estamos vivendo uma crise hídrica. Seu dinheiro compraria água? Se ela acabar 100%? Sua nota de R$100 vai virar água? Pois é. Valorize as pequenas coisas que Deus tem te dado. Esses são os maiores tesouros da vida. Esses são os tesouros que o dinheiro não compra. Isso são riquezas que a gente tem que ocupar o coração, dos presentes de Deus para a nossa vida. Isso é o que vale a pena.
Nós precisamos amar as pessoas com o que nós temos. No mundo, a ordem é inversa. Nós usamos as pessoas para ter o que queremos. Usamos pessoas. Alguém que vive segundo os princípios, usa as coisas que tem para amar o seu próximo. Usa as coisas que Deus tem te dado para abençoar ao que não tem. Não estou falando só de dar dinheiro. Às vezes dar dinheiro nem é solução. Às vezes é auxiliar na hora que mais precisa. Às vezes é estar lá presente na hora da dor. É saber que você pode ser útil a alguém como você gostaria que fossem para você e para mim. Isso são parte das riquezas da vida. Saber que você pode fazer alguma coisa que nenhum outro pode. Às vezes é visitar o irmão que está lá enfermo, necessitado. Às vezes ninguém mais lembrou. E você lembrou. Foi tocado pelo Espírito, vai lá, ora com aquela pessoa. Para aquela pessoa que recebeu sua visita, pode não ter mais nada valioso naquele dia, naquela semana. Você lembrou de alguém. A condição do jovem rico mostra que o que mais importa nunca vai ser para Deus nem o nosso carro, nem a nossa casa, nem se eu tenho um comércio bem sucedido, nem se eu moro no melhor bairro da cidade. A condição para Deus é: meu coração está aberto para receber a vontade dEle? Meu coração está realmente escancarado, fala assim: Deus, eu faço o que o Senhor me pedir. Eu faço. Isso é o que vale para Deus. Ser rico não é conseguir tudo o que a gente quer. É sermos gratos pelo que nós temos. Isso é riqueza de espírito. Agradecer a Deus pelo que eu já tenho. Glória a Deus. Ah, eu não tenho nenhum carro. Você tem perna? Ainda bem, tem um monte de gente que não tem. Eu tenho uma meia, mas está furada. Ainda bem, tem gente andando descalço. Ah, eu não tenho minha casa ainda. Tem gente que mora embaixo da ponte. Ah, mas eu, do jeito que lá vai, eu vou morar embaixo da ponte. Glória a Deus, você está vivo. Ainda tem uma ponte para morar ainda, hein? Oh! Não existe na história do ser humano alguém que tenha passado pelos piores momentos da vida, crendo em Deus, que não tenha alcançado, no mínimo, consolo pelo Espírito Santo. Eu vou te falar uma coisa. Existe uma coisa chamada paz de espírito. E essa, nem dinheiro, nem seu irmão, nem ninguém pode te dar, senão pelo próprio Espírito Santo de Deus. E se você tiver paz de espírito, o Espírito Santo agindo em você, pode cair o mundo, meu filho. Vai estar tudo bem, porque você vai ter coragem para falar assim: está arrebentando tudo, mas eu creio em Deus. Eu prevaleço com o coração seguindo a Deus em todo momento. E é isso que vale a pena. É isso que vale a pena, seguir a Deus. Existe uma riqueza maior do que simplesmente estar vivo, do que poder conhecer a pessoa de Cristo, do que ter um Deus que nos ama sem olhar de onde nós viemos, fizemos ou o que temos. Não existe. Não existe. Você quer uma riqueza maior do que você poder alcançar milagres inexplicáveis sem uso da tecnologia? Sinal de celular está fora do ar toda hora. A internet só Deus sabe. Independente. Você pode estar no buraco mais fundo da terra, na mina mais funda, não pega nem raio de luz. Ainda assim, o sinal de Deus está presente lá contigo para você orar e Deus te ouvir. Você quer coisa melhor que isso, irmãos? Quer algo mais rico do que isso, esse contato direto com Deus? Já quase caminhando para o final, Marcos. Vem comigo no Evangelho de Marcos. 8. Marcos 8. Lá no versículo 36. Marcos 8, 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você acha que as grandes guerras existem por quê? Pura e simplesmente pela disputa de poder. O cristão,
de verdade, ele não busca poder para convencer as pessoas. Ele busca poder para si mesmo e para salvar as pessoas. E é um poder que é dado por Deus, chamado poder da sabedoria. Porque não existe poder maior do que esse para lidar em todas as situações. E a palavra nos diz que a quem quer sabedoria, buscar com quem? Deus, que Ele dá. Quer ser sábio? Aprender a lidar com todas as adversidades, com as crises que vierem sobre a sua vida? A palavra diz assim, busque em Deus. E Ele vai te dar. E é uma promessa dEle, que Ele vai nos dar sabedoria. Onde está o nosso coração? Se cheio das vontades, das vaidades, é hora de parar e relevar tudo que tem feito, tudo que nós temos escolhidos, rever o que é realmente importante na sua vida, rever, se você tem uma família, passe a amá-la. Se você é alguém que errou com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, é hora de parar e rever, porque eles são tesouros de Deus aprovados nas suas mãos. Sua família é tesouro de Deus nas suas mãos. Mas se nós temos um coração desprendido das coisas do mundo e aberto às vontades de Deus, e aí vem a boa notícia, se nós temos esse coração, nós carregamos um dos maiores tesouros existentes do universo. E esse tesouro é chamado presença de Deus, Espírito Santo de Deus. Porque a palavra nos diz que todo aquele que é realmente convertido, aceitou a Cristo como Senhor, e está livre dos pecados, e se mantém na presença de Deus, vive com, através e pelo Espírito Santo, pelo operar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E é isso que está o nosso tesouro, no agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A partir do Espírito Santo, nós temos literalmente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Esse mover do Espírito Santo, a salvação, o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E para encerrar, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Diante de tudo isso que a gente meditou, onde você realmente acha que está seu coração? Realmente no centro da vontade de Deus? Ou o seu e o meu coração está precisando dar uma parada? Deixar toda essa ganância, essa falta de perdão, todo esse rancor, tudo aquilo que tem trazido ódio, tudo isso tem trazido coisas ruins para a nossa vida. Se está cheio de coisas ruins, é hora de parar, fazer como o jovem rico. Eu tenho feito muitas coisas, Deus, para o Senhor, mas ainda tem uma coisa que me atrapalha. É hora da gente voltar atrás, sermos plenos na presença de Deus, não só no falar, mas no agir e no viver diário com Ele também. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração agora. E pedir a Deus que venha nos mostrar. Às vezes a gente faz coisas que magoam tanto a Deus, e de forma até inconsciente, ou consciente, não temos força para lutar contra isso. E nós vamos orar para que Deus mostre, revele ao nosso coração, onde a gente mais tem errado. Onde está o nosso coração nessa noite? Será que a gente tem falado que tem servido a Deus só da boca para fora? Será que dentro de casa a gente é tudo isso que canta? Será que no nosso emprego a gente é tudo que fala também? Pai, diante da sua palavra, daquilo que foi ministrado, nós queremos pedir para que, através do Espírito Santo, pessoas sejam convencidas, transformadas, não por uma palavra de repreensão, mas pelo convencer do Espírito. Porque nada que o homem fizer por obrigação terá frutos, mas se vier da sua vontade, o convencimento pelo amor produz frutos. Nós queremos pedir que o Senhor esteja sondando o nosso coração. Homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, sejam trabalhados pelo seu mover, Senhor. Se há em nós um pecado que ainda nos afasta do Senhor, que precisa ser perdoado, Deus, tenha liberdade, nós o confessamos diante de Ti. Confessamos também que somos fracos e que não conseguimos agir pela nossa própria força e que temos vontade, mas não conseguimos e muitas vezes.
E talvez em muitas delas nós insistimos no pecado por estarmos acostumados com ele. Deus, não permita que se torne um pecado de estimação. Nós sabemos que o Senhor abomina cada um deles. Porém o Senhor nos tem amado, nos tem perdoado, nos tem agido com amor e com paciência. E nós queremos declarar: Deus, seja realmente Deus nas nossas vidas. Nós te damos essa liberdade. Limpa todo o rancor. Tira de nós o perdão que ainda não foi liberado para alguém que nós tenhamos alguma briga no passado, que nós tenhamos isso tirado das nossas vidas. Ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Pai, não permita que os nossos pecados elevem essa parede que nos separa de Ti. Não permita que o nosso coração venha se preencher da maldade do mundo, da corrupção que o mundo nos apresenta todo dia. Seja ela a corrupção pelo dinheiro, a corrupção pela carne, pelo pecado da traição, do adultério, Senhor, da morte, das drogas. Tantos pecados são oferecidos de tantas formas diferentes, e às vezes o seu povo tem tropeçado. Pai, ensina-nos a andar no seu caminho, seja através da palavra, seja através do falar do teu Espírito, mas nos convença de que na vida vale muito mais sofrer na terra te obedecendo do que passar a eternidade no inferno sem a sua presença. Nós nos entregamos diante de Ti agora, Senhor, em sublime redenção. Trabalha em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Adorar, quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Erga suas mãos, diga assim: Senhor Deus, o Senhor tem liberdade para me convencer dos meus pecados, dos mais ocultos pecados, e que o Senhor possa agir na minha vida, e que apesar do mundo me ver como alguém falho, pecador, e apesar do mundo me ter como alguém que não vale nada, eu sei que o seu amor custou o sangue de Cristo. E eu sei que apesar do mundo não compreender, o Senhor me ama, apesar do que sou. Deus, me muda, Senhor, me muda. Amém. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim
Amém. Que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus se façam presente na vida de cada um. Que vocês tenham uma semana abençoada por Ele, guardada por Ele no seu trabalho, no meio da sua família e por onde você andar. Que as pessoas, mesmo que te olhem com olhos diferentes, que você não vale nada, saiba de alguma coisa: Cristo morreu por você. Você vale muito para Deus. Amém? Amém? Deus abençoe. Uma semana abençoada para todo mundo.